nosso Deus e Pai eterno, neste instante, Senhor, em que o teu povo se reúne para te glorificar, para louvar o teu santo nome, Pai Santo, em que todos voltam seus pensamentos a ti, para receber de ti a unção e para podermos, Senhor Deus, ouvirmos a tua palavra e recebemos, Senhor Deus, aquela unção necessária para podermos iniciar a semana na tua presença e continuarmos na tua presença durante toda a semana em que estaremos trabalhando nos nossos afazeres, Senhor. Abençoa o teu povo que aqui está reunido, abençoa também aqueles que não puderam estar conosco, Senhor. Tu sabes as razões de cada um, mas que eles possam, Senhor Deus, breve poderem estar conosco, também te louvando e glorificando o teu nome. Abençoa-nos neste culto, aceita o nosso louvor, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica que está no boletim de vocês. Não sei se teremos a transmissão na transparência, na projeção, mas está aí no boletim de vocês, em negrito. Leiamos todos juntos. Vivo está, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Lucas 24, 2 e 3. Esse texto foi logo após os discípulos encontrarem o túmulo aberto, com a pedra revolvida, e o corpo de Jesus não estava mais lá. Nesses 2000 anos, muito se tem tentado, com teorias vãs, dizer que nosso Senhor não foi ressuscitado. Muito se tem inventado no mundo para negar a maravilha da ressurreição de Jesus. Mas nós, os que cremos, sabemos que verdadeiramente ressuscitou o Senhor. Vamos agora cantar o hino 137. Vamos ficar de pé? Jesus, seu Filho.
por Ele estar vivo, que nós temos confiança no amanhã. A esperança do crente é a volta de Jesus, é o nosso arrebatamento, que vai ocorrer antes que a volta ocorra. Nós estaremos então sendo arrebatados e o mundo então vai entrar em juízo com Deus. Mas o crente tem esperança, assim como Jesus ressuscitou, que todos os mortos em Cristo ressuscitarão também. E nós, os que estivermos vivos, se tivermos essa aventura no momento, subiremos juntos com eles. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Vamos continuar louvando a Deus com o nosso grupo. Boa noite, agora sim. Ninguém vai sentar não, viu? Vamos cantar de pé, vamos adorar o Senhor. Quantas vezes você já veio aqui para a igreja sem aquela vontade de vir para a igreja e sem estar com aquela vontade de louvar a Deus? Com certeza a maioria, né? A gente passa por muitos problemas, tem a nossa família, tem o nosso emprego, mas o que está no nosso coração, tem que estar no nosso coração, é buscar a Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar acima de tudo na nossa vida. Deus tem que estar acima do nosso emprego. Deus tem que estar acima dos nossos estudos. Deus tem que estar acima de tudo em nossas vidas, amém? Vamos cantar para o Senhor de todo o coração. Vamos louvar a Ele por todas as maravilhas que Ele tem feito pela gente, amém? Diante da cruz.
mesmo espírito de louvor e adoração, vamos cantar Bem Mais Que Tudo. Como Deus é maravilhoso, né? E agora vamos cantar Nada Além do Sangue. Onde ouço a tua voz, fala de
nesta oração você vai apresentar a sua vida, confiando nesse sangue que resgatou, que nos comprou, que nos levou para perto do Senhor, porque os nossos pecados nos impediam de chegar até Deus, mas esse sangue nos colocou lá diante de Deus, e Ele nos recebe como aquele pai da parábola, de braços abertos, nos receber como filhos, transformando, limpando, dando um novo vestido, uma nova condição, mas agora somos recebidos como seus filhos. Você vai colocar a sua vida diante de Deus nesta oração. Apresente-se ao Senhor agora, confesse os seus pecados, coloque a sua vida diante de Deus, diga que você crê que este sangue de Cristo Jesus pode perdoar pecados, pode nos colocar lá diante dele. E junto com esta oração de arrependimento, de fé, de contrição, coloque a sua vida, o seu problema, aquilo que impede de você estar bem hoje com Deus, aquilo que está impedindo de você ser útil na presença de Deus, de ser parte do plano de Deus, aquilo que Ele colocou para você. Se ainda há algum problema de saúde, se ainda há um problema financeiro, vamos colocar essas coisas diante de Deus, porque Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus justo, conhece o seu coração. Vamos pedir a sua bênção, vamos orar para que Deus conheça o seu coração e abençoe a sua vida. Ore ao Senhor, apresente a sua vida agora. Senhor, assim fazemos com fé nossa vida diante do Senhor, nossa fé diante do Senhor. O Senhor é um Deus que salva, um Deus de compromissos, um Deus que olhou as nossas incapacidades e se derramou para nós. Graças te damos, porque o Senhor não olhou estas imperfeições e falhas e não as considerou como o fim de todas as coisas. Mas o Senhor, quando nos viu, nos amou e estabeleceu um plano que nesse teu amor era capaz de nos resgatar. Agradecemos ao Senhor por esta verdade incontestável, essa verdade que não pode ser mudada, que o Senhor conseguiu em Cristo Jesus, de uma vez por todas naquela cruz. Agradecemos a Ti, porque nós cremos que fomos alcançados por este amor. Cremos que esse sangue de Cristo Jesus tornou-nos capazes de ir até o Senhor, como fazemos nesta oração. Com ousadia nos aproximamos de Ti, com fé nos apresentamos ao Senhor, entregamos as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos considere, que traga purificação, traga santificação do Senhor para nós. Aquilo que ofendemos ao Senhor, aquilo que a nossa natureza humana, ó Deus, nos colocou em xeque e nós erramos, nós pecamos. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas mais uma vez. Que o Teu perdão traga purificação dos nossos pecados, que realmente sejamos alvo mais que a neve, estando limpos de coração para nos apresentarmos ao Senhor nesta noite, como um culto, uma devoção a Ti, algo especial para o Senhor, lembrando da Páscoa, dos livramentos, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Nós queremos nos apresentar ao Senhor neste culto que oferecemos ao Senhor. Recebe as nossas vidas, e junto com as nossas vidas, o nosso culto, o nosso louvor, nossa adoração, está também, ó Deus, as nossas súplicas, porque entendemos que só podemos confiar no Senhor. Só o Senhor pode abrir as portas para que sejamos curados, para que sejamos conciliados, para que haja restauração das nossas condições financeiras, para que haja oportunidade de novos empregos, de estabelecer um novo tempo na nossa vida. Que o Senhor considere, ó Deus, as vidas que buscam ao Senhor nesta noite. Como temos apresentado muitos nomes durante essa semana, que o Senhor considere todos aqueles que estão clamando ao Senhor neste momento. Que o Senhor considere inclusive aqueles que estão conosco pela internet, aqueles que não puderam estar conosco aqui presentes. O Senhor considera aqueles que vieram nesta noite, foram convidados por Ti, e nós os recebemos e pedimos que a Tua bênção esteja sobre todos eles. Que esta noite seja algo muito especial e marcante em cada um dos nossos corações, pela Tua palavra, pela Tua presença. Que seja o louvor nosso de coração oferecido ao Senhor nesta noite. E assim saiamos daqui depois, quando terminar o culto, alegres, porque o Senhor nos ouviu, porque o Senhor nos atendeu. Confiamos no Senhor. O que o Senhor já fez foi muito grande e especial para as nossas vidas.
mas continuamos confiando ao Senhor o nosso dia a dia, as novas circunstâncias que estão sobre nós, os sentimentos, ó Deus, que às vezes nos deixam em dúvida. Que o Senhor considere tudo isso, mas junto colocamos a nossa fé, o nosso amor ao Senhor. Que tudo isso chegue com um cheiro suave a Ti. Que o Senhor nos receba, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convocar o conjunto masculino para uma apresentação no momento inspirativo. Queria pedir à irmã Ruth que logo após a apresentação do conjunto masculino já tome a posição para o momento missionário. Obrigado. Jesus.
achou, e por isso Jesus veio em ti. Mostraste tua graça, o porquê não sei dizer, e por isso Jesus veio em ti. Vou te adorar, Jesus, meu mestre, me ensina a confiar. O mais profundo amor mostrou na cruz ao me salvar. Teu precioso sangue então limpou meu coração, e por isso Jesus veio em ti. Por isso Jesus veio em Pela graça concedida, eu te amo mais e mais, e por isso Jesus veio em ti. Compaixão e amor infinito, demonstrado ao pecador, e por isso Jesus veio em ti. Vou te adorar, Jesus, meu mestre, me ensina a confiar. O mais profundo amor mostrou na cruz a me salvar. Meu precioso sangue então limpou meu coração, e por isso Jesus veio em ti. Por isso Jesus veio sim. Vou te adorar, Jesus, meu mestre, me ensina a confiar. O mais profundo amor mostrou na cruz ao me salvar. Meu precioso sangue então limpou meu coração, e por isso Jesus veio em ti. Por isso Jesus veio em ti. Por isso Jesus veio em ti. Mais de 1.500 missionários em mais de 80 países, com mais de 150 projetos nas áreas de esporte, artes, educação, ajuda humanitária e saúde. A gente acredita que através desses projetos, mais do Evangelho e mais do amor de Cristo é levado e compartilhado em todos esses lugares. Quanto mais pessoas se envolverem, mais pessoas serão alcançadas. Junta mais. Ore, fale, contribua, vá. Conheça mais a Junta de Missões Mundiais.
Meu chamado, voz de Deus às nações. Eu quero ler com os irmãos o versículo que nós estamos como divisa para essa campanha de missões. Em Romanos 15, abra sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura, final do versículo 15 e 16. Diz o seguinte: por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Fomos chamados para levar o Evangelho de Jesus. Essa semana, os irmãos viram quantas coisas aconteceram pelo mundo e aqui no Brasil. Pelo mundo, morreram 145 pessoas, porque eram chamados cristãos. Você já pensou se alguém entrasse aqui e perguntasse quem é cristão? Será que você ia levantar a mão? Ou será que você ia ficar quietinho? Não precisa responder, é uma coisa que nós temos que pensar. Será que eu teria coragem de dizer que sou cristão? Pois é, eles morreram por causa do nome de Jesus. E continuam, o massacre continua. E não vai ter campanha na internet com aquela folhinha escrita assim, eu sou cristão? Não vai ter o mesmo efeito, porque nós sabemos que isso iria acontecer. E chegou o tempo. E o que nós estamos fazendo por isso? Em maio nós teremos aqui o nosso coordenador de missões no estado, pastor Alípio, e ele vai nos trazer as notícias em tempos reais, realmente o que anda acontecendo no campo de missões mundiais. Nós tivemos que retirar alguns missionários dessas cidades onde está tendo os massacres. Então nós vamos saber um pouquinho a respeito disso. Aqui no Brasil, o campo missionário também está sendo atacado. Vocês sabiam que essa semana vocês perderam uma irmã no Morro do Alemão com um tiro na nuca, dentro da sua própria casa? Ela frequentava a nossa igreja batista, lá no Morro do Alemão. Dentro da sua própria casa, ela e sua filha levaram um tiro de bala perdida. Ela está com Deus, nós sabemos disso, mas quantos lá ainda estão lá e moram lá e estão correndo esse risco? E o que nós temos feito? Nós precisamos atuar mais, irmãos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso nós levantamos uma grande oferta para missões mundiais, missões estaduais e missões nacionais. Se Deus nos incumbiu essa parte, nós temos que cumpri-la conforme a sua vontade. Essa semana eu nem contei para o pastor, nem vou contar para ele, que eu fiquei muito triste, que eu soube que nós alcançamos 50% só do nosso alvo da campanha de missões nacionais, ou seja, de setembro a novembro, o alvo que nós tínhamos proposto não foi alcançado. Então eu começo a pensar que temos que mudar a nossa estratégia. Não sei o que nós vamos fazer, mas nós precisamos cumprir aquilo que nós prometemos diante de Deus, de alguma forma. Talvez você pense, eu adoto missionários. Eu também adoto, irmãos, missionário. Eu tenho missionário de missões mundiais, de missões nacionais. Mas nós precisamos fazer mais, porque na realidade a oferta do dia especial, ela cobre só uma parte do que é o custo para sustentar os nossos missionários. E o plano de adoção missionária, se não existisse, nós não cobriríamos esse resto, esse tanto que falta. O plano de adoção missionária cobre 60% da receita, para os nossos economistas aqui, entendem o que eu estou falando, cobre 60% do que a gente necessita. Então, os outros 40% vêm dessa oferta do dia especial. Então, ela não pode ser deixada de ser feita, tá? Então, uma das coisas que nós vamos fazer
domingo que vem um almoço missionário, tá? Um almoço para quê? Para levantarmos fundos, claro, mas nós vamos unir o útil ao agradável. Vamos ter a comunhão entre os irmãos e vamos participar de um almoço juntos e poder conversar um pouquinho e trocar ali algumas figurinhas. Mas para realizar esse almoço, eu preciso de duas coisas. Uma é que você participe, dê o seu nome, a sua doação de R$15 para participar desse almoço. E a outra é que você doe o que nós vamos fazer nesse almoço. Senão, eu vou ter que doar água, né? Mas se for água, amém, porque nós vamos doar para o almoço, certo? Então, o que eu estou precisando? Estou precisando que o irmão chegue em mim e diga assim: eu posso doar um refrigerante. Ou eu posso doar a verdura. Não faz mal, um pé de alface, o outro doa um pé, outro doa um pé, a gente consegue bastante para o nosso almoço, tá? Ou seja, o refrigerante, a salada, as embalagens para o almoço que é levado, né? Os marmitex, a gente vai tentar essa doação daqueles de isopor, que a gente gosta de andar na moda, certo? A nossa maquininha lá, o irmão falou que não funciona bem, então tem que ser o de isopor. E as irmãs que vão doar, ou os irmãos, né? Aqui a gente tem bastante irmãos que trabalham na cozinha, graças a Deus, que vão doar o seu tempo de serviço ali, servindo ou ajudando na cozinha, principalmente cuidando da louça. Irmãos, toda vez que a gente realiza um almoço missionário aqui na igreja, eu pago cerca de R$50 para que uma pessoa vá ali e cuide de toda a louça. Se você chegar para mim e falar assim: irmã, eu posso cuidar da louça, a sua oferta é equivalente a esses R$50 que nós não vamos tirar da doação. Entendeu? Então é uma doação pela outra. Então é a mesma coisa, vale muito. Então a sua mão de obra vale muito ali nesse momento para o almoço missionário. E assim nós vamos ajudar na receita da nossa oferta missionária. Veja só, ontem eu, a Maria e a Adriana estivemos na Casa Rosa da Cristolândia. Foi uma tarde muito alegre, irmãos. Aquela menina que foi a primeira que foi tirada da rua, a Geisa, ela está grávida. Está para ganhar esses dias aí. E junto dela ainda tinha mais uma, que também já estava até em trabalho de parto. Eu estava só olhando para a barriguinha dela e o bebê se mexendo ali. Eu falei: ai, Senhor, que não seja agora. Mas ela estava ali, firme. E foi muito emocionante. Eu tenho que compartilhar isso com os irmãos. Ela há 4 meses ou 6 meses na casa, Maria? 6 meses que ela está na casa, Tamires. A família dela nunca havia ido visitá-la. Foi ontem, bem na hora do chá de bebê que nós fizemos. E os irmãos, de certa forma, participaram, porque as fraldas que nós levamos foram doadas pelos irmãos. Elas ficaram tão felizes, irmãos, tão felizes de ver aquilo e de ver a gente ali e fazendo um culto. Levei a boneca Silvia, aí as meninas lá ficaram como crianças olhando para a boneca, e a Adriana levou a palavra, que foi assim de encontro mesmo aos corações. Então foi emocionante que a Geisa disse assim, a Geisa já teve uma filha quando ela ainda vivia na rua. Essa menina tem 8 anos hoje, e não é criada por ela, é por uma pessoa que na época pegou a guarda da menina porque ela ficava na rua. Ela disse assim, eu falei: Geisa, foi simples, mas foi de coração, a gente queria fazer parte desse momento seu, né, uma experiência nova. E ela disse assim para mim: Ruth, eu não tive nada disso da primeira vez. Aliás, eu não tive nada. Tudo agora para mim é o máximo. Então, para mim, isso está sendo a melhor coisa da minha vida. E eu fiquei ali emocionada, pensando assim, às vezes a gente, num simples gesto, faz toda a diferença para a vida delas. E nesse culto, a mãe dessa menina, Tamires, estava lá pela primeira vez junto com o irmão, e elas ficaram impressionadas com o tratamento, com tudo que foi feito ali, as brincadeiras, a alegria, os abraços, os presentinhos.
Então a mãe não tinha palavras para falar de agradecimento ao cuidado da filha dela. E nós gostamos muito de ir ali na Casa Rosa. Pastor, estava tudo pintadinho, elas já reformaram de novo. Olha, vale a pena ir lá. Elas têm eu falei que é o sonho de toda mulher. Quando você entra na casa, tem um salão de cabeleireira. Porque como lá só fica mulheres, algumas irmãs de outras igrejas vão lá e ensinam para elas a função, para que elas tenham uma profissão e possam sair dali e fazer alguma coisa. Mas já pensou a gente acordar e ter o salão de cabeleireira na casa da gente? Fazer a escova ali na hora, alguém que faça. Eu achei o máximo, né? Fazer a unha. Falou, não, aqui elas têm. É tudo simples, irmãos, mas elas têm ali florzinhas pela casa. Aí a menina até disse para mim, o que eu mais gostei quando eu entrei aqui é que a casa era rosa mesmo. E é interessante que eu lembrei das palavras da missionária, que ela disse assim, nós precisamos fazer uma casa rosa, porque as mulheres saem da rua e elas não sabem o que é ter esse carinho, essa questão de ser mulher, de ser delicada, e nós temos que ensinar tudo para elas. Então foi muito emocionante. É um lugar que eu acho que nós podemos fazer um grupo ir lá mais vezes para visitar. Eu quero então orar com os irmãos nesse instante, pelos nossos quase 700 missionários espalhados por quase todos os países e continentes do nosso mundo, e que o Senhor esteja guardando os nossos missionários nessa época tão difícil que nós estamos passando. Vamos abaixar nossas cabeças? Querido Deus, nós lhe rendemos graças porque o Senhor tem cuidado de nós a cada instante. Senhor, nós queremos neste instante em especial colocar a vida de cada missionário espalhado pela face da terra. Tu sabes, Senhor, o lugar que cada um está. Tu conheces a vida de cada um. Tu conheces a necessidade de cada um. Quando falamos nos missionários, nós lembramos daqueles que são enviados pela nossa instituição, os batistas. Mas nós sabemos que existem muitos e muitos missionários teus espalhados pela nossa terra. Ó Pai querido, cuida deles. Nós sabemos que não seria fácil, o Senhor avisou, mas que eles tenham, Senhor, a força que vem de Ti, a presença do Teu Santo Espírito, orientando, mostrando o que eles devem fazer. Eu lhe peço em especial também pela Igreja Batista Ebenezer, que tem buscado, Senhor, cumprir a Tua vontade diante da obra missionária. Mas, Senhor, eu lhe peço também que o Teu Santo Espírito possa mover os nossos corações, para que nós possamos participar mais, para que nós possamos nos envolver mais, para que nós possamos, Senhor, sentir a dor e a dificuldade do nosso missionário ali no campo, que nós possamos entender a necessidade que ele tem e que o Senhor nos separou nessa obra para fazermos esta parte, que é segurar as cordas. E que nós possamos cumprir, Senhor. E que nós não desanimemos. Que nós continuemos a construir esse muro, a aumentar essa corda, a sustentar com força, com fé, com ousadia. Temos visto tanta coisa, Senhor. Guarda aquele missionário ali no Morro do Alemão. Conforta sua alma. Ele estava tão tenso, tão atribulado, a ponto de nos dizer, ore por mim, eu estou tenso. Senhor, que situação, cuida dele, dê paz, conforto. E assim também para os nossos corações, Senhor. Nós levantamos todo dia, temos o nosso sustento, temos o nosso trabalho, mas muitos não têm. Nós temos a roupa para vestir, mas outros não têm. E nós temos, acima de tudo, Senhor, saúde. Outros não têm. Mesmo no nosso meio, aqui dentro da igreja, Senhor,
quantos estão com problemas, mas a todos o Senhor tem visitado, a todos o Senhor tem sustentado. E por tudo isso, Senhor, nós lhe somos gratos nessa noite. Que nós possamos, Senhor, realizar esse almoço missionário debaixo da tua vontade, que não seja a nossa, mas que seja a tua vontade. Que nós não fiquemos, Senhor, só no trabalho do ID para mostrar que nós queremos realizar, mas que nós possamos realizar o tempo todo, até o Senhor voltar. Que as nossas vidas estejam no teu altar, Senhor, de coração, não só da boca para fora. Que nós possamos, Senhor, ofertar com amor, porque o Senhor ama ao que dá com alegria. Eu lhe peço também por todos os projetos missionários que estão sendo criados, Senhor, como o projeto das crianças em Guarulhos. Dá-nos a orientação, Senhor, como abrigar crianças quando as pedras estão clamando e pedindo ajuda. Como, Senhor? Como fazer isso? Se precisamos da oferta. Nós sabemos, Senhor, que tudo isso vem de Ti. Então não nos preocuparemos, porque o Senhor há de enviar, através da mão dos Teus escolhidos, tudo que é necessário para o sustento dos mesmos. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, e continua falando aos nossos corações através da mensagem desta noite. Usa, Senhor, poderosamente o teu servo, o pastor que há de falar, que ele possa ser usado pelo teu Santo Espírito como tem sido até agora, Senhor, e que a gente possa sair daqui diferente do que entramos, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Apoia o missionário. O projeto ajuda a levar o reino de Deus e a sua justiça a pessoas menos favorecidas em várias partes do mundo. A parceria na Ação Missionária PAN viabiliza há 34 anos o sustento de mais de 1.500 obreiros e 150 projetos em cerca de 80 países, na África, Ásia, Europa e Américas. O programa representa 53,55% do orçamento anual de missões mundiais. Qualquer pessoa, igreja e empresa podem participar com ofertas mensais ou especiais em qualquer época do ano. Quanto mais parceiros, mais missionários serão enviados para o campo e mais a palavra de Deus avançará pelo mundo. Juntos, missionários e parceiros fazem a voz de Deus ecoar mais forte entre as nações, alcançando vidas para Cristo. Acesse o site www.jmm.org.br ou ligue para a nossa central de atendimento no 21 22 1901 e 27 30 6800 para cidades com DDD 21 ou 0800 709 1900 para as demais localidades. Eu gostaria de lembrar aos irmãos, está aí no boletim dos irmãos, mas sempre é bom lembrar. No próximo sábado, os jovens estarão apresentando um musical de Páscoa. Quem é este? Será às 19 horas e é um momento em que nossa igreja pode exercer o ministério da evangelização, trazendo seus amigos, seus parentes, para estarem aqui sendo evangelizados pela apresentação do nosso coral jovem. Esse é um trabalho que nós precisamos colaborar e estarmos todos aqui no sábado às 19 horas. Nesse momento nós vamos passar para a entrega dos dízimos e ofertas. Enquanto a regente vem à frente, eu gostaria de lembrar algumas coisas que nem sempre aparecem no boletim.
A ceia, as cestas básicas, os irmãos não esqueçam de quando deixar a sua oferta, coloquem lá alguma quantia, 5, 10, 20, quanto o irmão colocar no seu coração, e coloque como cestas básicas para que o tesoureiro encaminhe esse dinheiro para esse departamento que dá cestas básicas para os necessitados. Outra coisa que precisamos nos lembrar, para que no fim do ano não fiquemos na correria, é do ID. Acho que todos nós podemos já ir contribuindo com alguma coisa também, não precisa ser muito. Se o irmão colocar R$10 no seu boletim de entrega de ofertas, no seu envelope, ele vai estar dando no fim de um ano R$120. E nós precisamos colaborar com o ID, porque o ID é a nossa missão especial. Que nós possamos estar colaborando, quem vai e quem não vai, orando por esse projeto, para que também Deus possa mostrar qual cidade nós estaremos indo no próximo ano de 2016. Então os irmãos não esqueçam, se hoje não deu tempo, para o próximo domingo, uma oferta para as cestas básicas e para o ID, para que no final do ano a gente já tenha a verba necessária. Cantemos. Adoro Cristo vivo, presente junto a mim. Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. Eu posso a glória eterna em tudo contemplar. Jesus nas horas tristes vem me ajudar. Jesus, agora vivo está, comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, meus erros perdoou, eu sei que vive o Redentor, Jesus ressuscitou. Em tudo que me cerca, eu vejo seu amor. E se estiver cansado, eu não terei temor. Eu sei que me orienta no forte vendaval. Me livra a sua graça de todo mal. Jesus, agora vivo está, comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, meus erros perdoou, eu sei que vive o Redentor, Jesus ressuscitou. Os irmãos creem nisso? Mas parece que não, estão cantando com uma tristeza. Jesus ressuscitou. Vamos ficar de pé e cantar a última estrofe. Ó crente, seja alegre, louvores venha dar a Cristo Rei eterno. É tempo de cantar, pois quem procura o Mestre encontrará também amor, consolo, vida e todo bem. Jesus, agora vivo está, comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, meus erros perdoou, eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. Amém. Pediu ao irmão Walter Pereira, filho, é assim que é o completo? Walter Gensen Pereira. Gensen Pereira, para que agradeça a Deus então as ofertas.
Senhor nosso Deus, muito obrigado por estar mais presente nesse dia, Senhor, tão especial, como deveriam ser todos os dias, Senhor, das nossas vidas, Pai. Que sempre em nossos corações e para esse povo que está aí fora, que Jesus está vivo, Jesus realmente ressuscitou. Que isso possa ser uma verdade, não só em nossos corações, mas em cada um de nós, para com um próximo, com alguém da família que ainda não te conhece, Pai. Louvado seja o teu nome, muito obrigado por esses dízimos que foram levados aqui, Senhor, até o altar. Obrigado por cada um aqui presente e pedimos pela mensagem breve com o nosso pastor Wagner. É isso que eu te peço e agradeço. Perdão dos meus pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora teremos mais um momento inspirativo. Convoco o coral para se posicionar. Logo após a apresentação do coral Ebenezer, o pastor Wagner nos trará a mensagem. Assim como por um homem o pecado trouxe a morte para o mundo, através de outro homem, Jesus, a vida chegou para todos. No princípio lá no Éden, Deus o homem fez pra com ele andar. Porém o homem foi tentado e assim se desgarrou como ovelha sem pastor. Mas Deus por seu amor trouxe a solução pra resgatar. Um plano fez, seu filho deu, por muitos fez um só morrer. Precisa
mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Que alegria ouvir o coral mais uma vez. Depois do domingo passado, as nossas comemorações, aleluia, de Handel, cantado de uma maneira tão especial, marcou a nossa celebração dos 74 anos. Então foi algo muito especial, a nossa abertura, né, do ano de comemorações dos 75 anos. Foi muito especial. Agradeço a todos os irmãos que trabalharam durante esse mês todo para que tudo acontecesse dessa forma tão especial, marcante mesmo. Hoje de manhã também tivemos o nosso café da manhã. Nossa EBD foi durante o café, né? Lembramos da Páscoa, da primeira Páscoa instituída por Deus, ainda lá no Egito, ao povo de Israel. Então foi um tempo muito também especial. Comemos cordeiro, tomamos o café da manhã, como sempre o nosso café é recheado com tantas coisas boas, e mais a comunhão gostosa, nossa conversa, bate-papo, foi muito bom. Eu agradeço muito a Deus por todos os irmãos que trabalharam, e a equipe foi uma equipe grande, que trabalhou bastante. A Cristina falou que às 8 horas da manhã estava tudo pronto, né? Então eu agradeço muito aos irmãos pela disposição, esse carinho em preparar as coisas, esse servir o irmão. Nós temos nesse plano nosso para 2015, nos 75 anos da nossa igreja, baseado em 1 Coríntios 9, 27, esses
essas 3 ações, e uma delas, a primeira, está aí, né? Servidão. Que coisa boa, servir os irmãos, servir a Deus de todo o coração, como estamos fazendo, algo que marca a nossa vida. E muitos trabalhos estão sendo realizados, vários irmãos trabalhando juntos, cada um como pode, cada um nas capacidades que o Senhor lhe deu. Eu agradeço muito a Deus, porque os irmãos estão trabalhando bastante, marcando a nossa participação no reino de Deus, nosso trabalho como uma família, abençoando uns aos outros. Então você lembra de sábado que vem, o que nós vamos ter? Todo mundo lembrou aí? Nosso coral jovem, e o nome da cantata é Quem é Este? Olha, os irmãos estão afiados, hein? Que coisa boa. No domingo ainda teremos uma atividade especial, está aí no seu boletim de manhã, com os pais e as crianças. Eu gostaria que todos nós estivéssemos juntos no domingo, para participarmos dessa programação especial organizada pelo Departamento Infantil. E à tardezinha, 17h45, o trabalho da MCA, 17h45. É um estudo com a Rita Silva. E eu não sei o tema do estudo. O tema do estudo da MCA domingo que vem? Oi? Olha, roupa nova se usa em casa. E nós vamos aproveitar, aí está escrito aqui, é que eu achei que eu não sabia que esse era o tema, mas está escrito aqui, coisa boa então. Roupa nova se usa em casa. E nós vamos ter a oportunidade de trazer doações, roupas boas que nós temos para doar, que vão ser enviadas à Casa Rosa, lá onde o trabalho da Cristolândia, que cuida das mulheres, que são tiradas da Cracolândia, são restauradas, recebem alimento, recebem roupa, recebem sustento, recebem a palavra de Deus, é sustentado pelas igrejas batistas. Eu estive no sábado passado, não ontem, o outro retrasado, com alguns irmãos, a Denise e o Carlos, lá na Cristolândia. Eles estavam reinaugurando o salão que eles usam, então foi muito bom ver as pessoas recebendo novamente ali os cuidados. E ontem então a Ruth e outras pessoas estiveram lá na Casa Rosa, e isso é muito especial. A gente vai vendo assim a nossa igreja com esse envolvimento e preocupada com as vidas que são tiradas das ruas, das garras de Satanás, e tem um futuro, uma esperança para elas. Isso é muito bom. Então domingo que vem, trabalho da MCA, 17h45, essa palestra com a Rita, a nossa irmã Rita que está aqui. E também a oportunidade de trazermos roupas. Você pode trazer de manhã, já deixar aqui, domingo que vem. Pode trazer no sábado. E eu vou pedir mais uma coisa para os irmãos. Aproveitando que a gente está falando algumas coisas aqui. Por favor, não me deixem sozinho no sábado. A gente vai estar aqui com o coral jovem. Eu não queria só eu estar assistindo o coral jovem aí. Acho que vai ficar muito feio. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Não quero pedir a sua ajuda para trazer alguém que precisa ouvir uma mensagem tão especial, que fala de Cristo Jesus, a ressurreição de Cristo. Traga alguém que precisa ouvir sobre estas coisas. Vou pedir para você agora abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25. O texto de hoje é um texto um pouco mais longo. Você não se preocupe com o tamanho do texto, eu vou falar um pouco menos. Nós vamos ler um pouco mais nesta noite. João capítulo 6, a partir do versículo 25. E antes de lermos, eu queria fazer algumas perguntas para nós pensarmos. Onde está a segurança da sua fé? Da onde vem a autoridade para você crer naquilo que você crê? Por que cremos naquilo que cremos? Quando você discute com alguém sobre religião, sobre teologia, ou de uma forma geral sobre Deus, sobre a divindade de Deus, a existência de Deus, da onde você tira informações para confrontar a fé? Qual é o seu interesse em confrontar essa fé? Quando nós cantamos músicas como essas que ouvimos e cantamos juntos, onde está a certeza de que elas estão dizendo verdades? Onde está a sua segurança para dizer, realmente elas estão ensinando algo bom? Mas mais profundamente que isso ainda, da onde vem a certeza de que a sua vida está sendo sustentada por Deus? De que Deus realmente olha para você e fala, eu vou cuidar. Que Deus considera você como um filho.
esse filho. Lembra da parábola do filho que chega e o pai abraça, leva. Onde está essa segurança sua? Na quinta-feira estávamos estudando a palavra de Deus e outro dia quero tratar especificamente sobre esse assunto. Mas uma das perguntas que nós conversamos, e na quinta-feira é muito bom porque a gente pode interagir mais e não somente ouvir como uma pregação, mas uma pergunta foi levantada. Se você estivesse naquele avião que caiu, que teve 8 minutos até eles perceberem que estava em queda até chegar lá embaixo, 8 minutos, o que você diria para aquelas pessoas? Para que elas realmente pudessem acreditar no que você está falando. Que música viria à sua cabeça? Da onde você tiraria a autoridade para dizer, você precisa acreditar nisso? Da onde viria essa autoridade? Se a boca fala do que o coração está cheio, o que teria alimentado a sua alma para dizer alguma coisa? Leiamos João capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele.
Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Eu dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Oremos. Senhor, este fato acontecido faz-nos refletir sobre tantas coisas que Jesus falou, coisas difíceis de entender ou de gravarmos, mas queremos que a Tua palavra esteja no nosso coração, queremos que a Tua palavra seja algo especial nas nossas vidas. Queremos amar a Tua palavra, nos dedicar ao Senhor, aprender de Ti e estar seguros na Tua verdade. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quantas coisas aconteceram nesses dias nos ensinamentos de Jesus. Mas uma das coisas que me chamou bastante atenção é quando Jesus está falando da carne e do sangue. Ele fala assim: vocês precisavam comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele não estava falando da ceia do Senhor como nós fizemos hoje de manhã, como fazemos todos os meses. Ele estava falando de um compromisso que é como nós esperamos viver com o Senhor, e que lembramos do compromisso que Ele fez conosco quando tomamos a ceia do Senhor. E quando olhamos para a Páscoa, o que Jesus representa na Páscoa, eu estou lembrando exatamente do seu sacrifício em dispor a sua carne e o seu sangue. Mas tem uma coisa interessante, quando eu olho o versículo 56, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quando você compara este versículo, mais o texto anterior que ele disse, para comer a carne e beber o sangue, eu lembro lá em Levítico, quando o povo está sendo ensinado sobre os sacrifícios, que o holocausto precisa ser oferecido e totalmente queimado, que havia ofertas de gratidão com cereais, que haviam ofertas pela culpa e pelo pecado, que também eram queimadas, mas tem uma oferta chamada oferta de comunhão, que você leva um animal e você sacrifica aquele animal, você oferece uma parte ao Senhor e a outra parte, aquele que ofertar, ele comia aquele animal diante do Senhor. Naquele momento de oferta, era uma ceia, um tempo de comunhão diante do Senhor. Senhor, aqui está o animal que eu vim oferecer ao Senhor. E ele comia junto com Deus, na presença de Deus, aquele animal, como um tempo especial onde eles ceavam juntos, o ofertante e o próprio Deus. Um tempo de comunhão. Essa oferta é chamada oferta de comunhão. E aqui eu vejo, parece que Jesus está lembrando-se disso. Parece que é uma maneira dele dizer assim: olha, se nós tivermos comunhão, então, nós podemos ter comunhão quando você se alimentar daquilo que eu vou oferecer a você, que é a minha vida, a minha carne e o meu sangue. Ela vai ser oferecida e você pode viver uma comunhão com Deus através desse sacrifício. Quando Jesus ensina lá em João 14,6, ele é um pouco mais específico, dizendo: a não ser por mim, somente por mim é que você pode ter comunhão com Deus. Quando eu olho essa maneira de pensar, talvez ele faça muito sentido para o judeu
que entendia o sacrifício, o animal sendo levado, a oferta de sacrifício, os rituais todos. E ainda assim, Jesus está dizendo: ótimo que vocês tenham uma religião, ótimo que vocês tenham rituais, que coisa boa, mas o importante é vocês usufruírem de um sacrifício espiritual que dura para a vida eterna. Quando a gente volta lá para o começo do texto que lemos, desde a parte que começamos a ler, e Jesus estava conversando com todas as pessoas e não só com os judeus que estavam seguindo a Jesus. Jesus já havia dito algumas verdades um pouco duras. Apesar de Jesus ter compaixão por eles, Jesus está dizendo algumas verdades. Jesus está dizendo: vocês estão me seguindo porque eu estou dando pão para vocês, porque vocês estão sendo alimentados. Então ninguém precisa ir lá colher, depois ninguém precisa preparar o fogo, depois ninguém precisa assar, misturar a massa. Não era uma coisa muito fácil, não tinha liquidificador, batedeira, era na mão mesmo. Então ninguém precisa fazer isso. A gente ouve uma boa palavra, é alimentado, depois no final da tarde: obrigado, Jesus, amanhã a gente volta. Que bom. Jesus fala: vocês estão me seguindo por estas coisas, mas vocês precisavam trabalhar não pela comida que perece, mas por uma comida que durasse a eternidade. Vocês tinham que se importar com algo que tem um valor um pouco maior do que a comida do dia a dia. Mas eu pergunto para você: de todas as coisas que você faz na vida, tem alguma coisa tão importante quanto você se alimentar todos os dias? Dá para você dizer assim: eu vou viajar um mês, quando eu voltar, eu volto a comer de novo? Olha, eu tenho umas coisas para fazer, eu vou demorar uns 3 dias, depois desses 3 dias eu volto a comer. Ou você sempre se planeja: tudo que eu vou fazer tem um período de intervalo para o almoço, depois tem um jantar, a gente começa com um café da manhã. Não é assim? E Jesus está dizendo: olha, tem uma coisa maior que isso ainda, é mais importante que isso ainda, que é esse alimento para a vida eterna. Eu acho interessante então que alguém pergunta: bom, então já que você está falando aí de vida eterna, de Deus, o Pai e tal, o que a gente faz então para executar as obras de Deus? Jesus então responde que a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Jesus está falando dele mesmo: você precisa crer em mim. É isso que Jesus está dizendo: você precisa crer em mim. Aqui vem aquela pergunta que eu fiz antes: aonde está a fonte de autoridade na sua vida? Quem é a autoridade na sua vida? Quem você apresenta para as pessoas? Nós temos vários chavões, nós temos pensamentos, nós temos frases completinhas na ponta da nossa língua para falar um montão de coisas. Mas às vezes a gente está tão apegado às argumentações, aos pensamentos, a uma organização teológica na nossa mente, que ela distancia-se da pessoa de Jesus. Nós pensamos em argumentos, pensamos em teologia, mas estamos longe da pessoa de Jesus. Porque com uma pessoa nós temos relacionamentos, mais íntimos ou não, mais profundos ou não. E Jesus então está falando sobre Ele, não sobre as doutrinas, não sobre a lei, não sobre os costumes, ou os rituais, ou cerimoniais, mas Jesus está falando dele, como pessoa. Vocês precisam crer em mim. Essa é a obra de Deus. Você quer fazer a obra de Deus? Comece crendo em mim. Jesus está dizendo uma coisa básica. É claro que eles vão ter muita dificuldade. E a pergunta é: então, que sinais você fará para a gente acreditar no Senhor? Volta a sua página de João 6. Volta aí na sua Bíblia. Tem os titulozinhos. Que títulos você vê antes? Jesus anda sobre o mar. Jesus multiplica os pães. São sinais que muitas pessoas viram e ficaram sabendo. E eles estão perguntando: que sinais você tem para mostrar para a gente que a gente vai crer em você? Que sinais? O problema não era o sinal que Jesus podia fazer. O problema é o coração endurecido.
O problema é que a pessoa não tem condições de ver, ela está firmada nas suas doutrinas. E Jesus faria outros sinais e eles combateriam Jesus, dizendo: bom, mas a gente não aprendeu assim, não é isso que eles vão fazer depois? Ah, o senhor está falando de pão da vida, de alimento. Bom, sinais nós temos. Moisés comeu o maná no deserto. Irmãos, comer o maná não é um sinal, não dá autoridade para alguém. O sinal está em mandar o maná. O sinal está em colocar o maná para aquelas pessoas no meio do deserto. O sinal está em fazer com que o maná dure 6 dias e no 7º dia não tem nada. Que coisas impressionantes. Aqui há um sinal. E Jesus está dizendo: o maná não foi um milagre? Foi um milagre. Aqui está outro, Jesus dizendo de si mesmo: eles não foram alimentados no deserto pelo maná, então agora vocês podem se alimentar do pão do céu que está aqui diante de vocês. E Jesus está se apresentando para eles: eu sou o pão da vida. O pão da vida, apresentado assim em português, dá algumas ideias, mas a ideia é que é o pão que dá vida, assim como o pão que a gente come todo dia. Porque se você parar de comer, você morre. E Jesus está dizendo: alimente-se de mim, para que você continue a viver, continue a sua existência. Mas Jesus está falando assim, não só a sua existência material, não é só o seu dia a dia, não é só você ter força para ir trabalhar no dia seguinte, para comer de novo, e depois ter forças para se alimentar, e depois trabalhar, depois comer de novo, e trabalhar, e comer, e trabalhar, e comer, e trabalhar. Jesus está dizendo assim: eu sou o pão da vida que vai dar forças para você viver para toda a eternidade. É uma força espiritual que vai além do seu dia a dia. Jesus afirma a sua autoridade quando ele diz: eu desci do céu e eu vim fazer a vontade de Deus. Jesus está afirmando a sua autoridade, a importância da sua pessoa, a obra que ele veio estabelecer. E eles não conseguem crer, porque seus corações estão endurecidos. E eles estão se alimentando das suas culturas, dos seus cerimoniais, dos seus rituais, daquilo que eles estão acostumados a viver, quando eles podem. Alguns moravam longe, não podiam estar lá sempre. Os saduceus trabalhavam no templo, a alegria deles é estar lá no templo, então eles estavam lá o tempo todo. Eles estavam firmados nessas coisas. Quais são as coisas que têm dado segurança para você? Segurança espiritual. Algumas pessoas deixam a Bíblia aberta em casa. Outras pessoas leem a Bíblia e falam: olha, mas eu li. Outras pessoas oram e falam: mas eu fiz 2 orações. Outros falam: eu fiz 100 orações. É ali que está a sua força. Ainda que tenhamos uma cultura e achemos a nossa cultura religiosa segura para as nossas vidas, temos que lembrar, e é isso que Jesus está dizendo aqui, que a nossa segurança, o alimento para a nossa vida, aquilo que nos dará existência e vida, não é o que nós fazemos, mas é o que Ele é, que é Jesus. Jesus é o pão da vida. É o quanto eu me relaciono com Ele, o quanto Ele é importante na minha vida, o quanto Ele participa da minha vida, das minhas decisões, o quanto as coisas que Ele disse, Ele ensinou, estão seguras aqui no meu coração, o quanto elas fazem parte da minha vida. Eu acho interessante que pregamos que a igreja vai para o céu, e eu fico pensando, quantas pessoas que estão dizendo que vão para o céu não sabem nada a respeito de Deus, nem de Jesus. Quantas pessoas que dizem que vão para o céu não têm a menor ideia do que é passar um tempo com Deus, porque a gente fala assim: vamos ter uma noite de vigília. Teve gente que nunca veio numa noite de vigília. Vamos ter um dia de oração, nós vamos ter um jejum, vamos orar e passar esse dia orando e jejuando, e alguns nunca vieram. E alguns eu incentivo: vamos ler a Bíblia, e o irmão não está lendo a Bíblia. Quando a gente fala assim: vamos passar um tempo especial de oração, vamos tirar aí, por exemplo, um dia de oração, e cada um vai estar na sua casa, nós vamos ter 1 hora de oração. Tem gente que vai falar assim: o que eu vou falar em 1 hora? E é impressionante que quantos dedos conseguem escrever no WhatsApp, no Facebook, de se falar dá 4 horas, né? Mas com Deus às vezes eu não consigo, não tenho o que falar. E eu pergunto: o que você vai fazer no céu então? Por que você está indo para lá?
Irmãos, Deus não estava brincando quando Ele estabeleceu sacrifícios, Ele não estava brincando quando Ele estabeleceu uma Páscoa, Ele não disse que dependia de você, nem das suas qualidades, nem das oportunidades que você tem, do que você pode fazer ou ser, mas Ele disse que dependia dEle. E Ele disse: seja honesto com você, olhe para mim, porque eu sou o pão da vida. É isso que Jesus está dizendo. Você precisa estar ligado comigo. Quando Ele disse comer da minha carne e beber do meu sangue, Ele não falou para tomarmos a ceia, Ele não falou para a gente fazer isso simbolicamente, de pegar um cordeiro hoje e a gente assar o cordeiro e beber o sangue, comer a carne do cordeiro. Ele não falou nada disso. Ele disse: vocês precisam ter um compromisso comigo tão grande que a minha matéria vai estar misturada com a sua e nós vamos ser um só. Não é isso que o casamento faz? Por isso o casamento é um dos exemplos para mostrar o relacionamento que temos com Deus. Quando os dois se tornam um só, a ponto de gerar uma nova vida, com a matéria de um e com a matéria de outro, se torna uma nova vida. É assim. É isso que Jesus está propondo, uma vida totalmente ligada a Ele. E é muito interessante que Jesus vai falando essas coisas para aquele montão de gente que tinha uma vida religiosa, que estava seguro, mas nós somos descendentes de Abraão, nós cumprimos os mandamentos, nós andamos com Deus, nossos antepassados experimentaram o maná do deserto, Deus estava conosco, Deus está conosco, Deus mandou o maná. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Não é o importante que aconteceu no passado, mas é o que nós precisamos viver hoje com Cristo. Um relacionamento real e verdadeiro com Cristo Jesus. Às vezes, deixando que a nossa matéria, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso ser diminua, como Paulo chegou à mesma conclusão. Não sou eu que preciso aparecer. Eu acho algo tão especial, podemos ver aqui. Vejo alguns irmãos se destacando, porque cantam, porque tocam, e todos misturados aqui. Uma hora está cantando, uma hora está tocando, uma hora está servindo, uma hora está ajudando. Ninguém precisa aparecer mais que ninguém. O único que precisa aparecer aqui é o próprio Cristo Jesus. Coisa boa, irmãos. Temos essa certeza de que na nossa vida o que aparece é Cristo Jesus, e Ele vai aparecer, o quanto mais nos alimentarmos dEle, mais Ele aparecerá na nossa vida, mais as pessoas vão se encontrar com Deus. Eu penso muito nessa comparação. Quando alguém encontra com você, o quanto ele se encontrou com Deus. A igreja é o templo do Espírito Santo, não é isso? Jesus disse: você vai se comprometer comigo, nós vamos ser um só, nós vamos ser um mesmo corpo, e Cristo vai ser o cabeça, e nós vamos ser os seus membros, mas vamos ser um só. E quando você está andando na rua e uma pessoa encontra-se com você, o quanto de Deus ela encontrou na sua vida, ela tinha que ser impactada por isso. Ela tinha que conversar com você e disse assim: mas parece que eu estou falando com o próprio Deus. Olha, eu vejo Jesus na sua vida. O seu comportamento, a maneira como você fala, a maneira como você trata a sua família, os seus irmãos, a maneira como você se dedica às coisas. Não acho, irmãos, que isso acontece de um dia para o outro. Acontece porque nós vamos nos alimentando, nós vamos crescendo. É um processo. Mas nós não podemos nunca dizer: eu já cresci o suficiente, eu já me alimentei o suficiente, agora não preciso me alimentar mais. Quero lembrar você desse compromisso que Jesus estabeleceu conosco, de não deixar faltar nunca, de sermos alimentados todos os dias, como na pregação de hoje de manhã, de sermos completamente satisfeitos, de nunca você dizer assim: Senhor, eu não tenho do que me alimentar, principalmente na questão espiritual. Senhor, não tenho de onde me alimentar. Jesus sempre será o alimento da sua vida, da sua alma, nos momentos de crise, nos momentos de alegria, de felicidade, de decisões. Cristo sempre será o alimento da sua alma. E o mais importante é que quando chegar aquele dia, Jesus repetiu muitas vezes, ainda nesse texto que lemos: no último dia eu ressuscitarei. Que compromisso tão especial de Cristo com as nossas vidas.
eu quero convidar você a pensar nesse compromisso. O tamanho do compromisso que Deus estabeleceu, sendo Deus, sendo perfeito, sendo o melhor de todos, sendo esse mestre, esse pai querido, como Ele se dispôs às nossas vidas. E o quanto nós estamos respondendo, o quanto nós estamos deixando que Deus comece a aparecer na nossa vida, menos nós, mais Deus. O quanto nós estamos permitindo ser o corpo de Cristo, deixando de ser o cabeça das nossas vidas para ser o corpo de Cristo Jesus, onde Ele é o cabeça, onde Ele reina, onde Ele aparece, e nós fazemos parte desse corpo. O quanto nós podemos dizer com a mesma segurança que os discípulos, os 12, porque muitos estavam seguindo a Jesus vários dias aqui, estavam felizes porque estavam sendo alimentados, e Jesus disse algo duro para eles: vocês precisam se alimentar de mim, vocês precisam ter um compromisso comigo, nós precisamos estar envolvidos muito mais profundamente. E eles falavam assim: essa palavra é dura. Então eles apenas viraram as costas e foram embora. Jesus não vai dar mais pão para a gente, então vamos embora. Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês? E há uma resposta muito importante: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, hoje quero deixar para nós pensarmos o quanto nós temos visto Jesus como alguém que a gente não pode largar para nada, o quanto Jesus tem sido esse alimento para nós, para a nossa vida eterna, o quanto contemplamos a vida eterna, não só os momentos de hoje, o quanto olhamos hoje a vida eterna que Jesus tem para nós, o quanto Jesus está misturado na nossa essência, na nossa vida, a ponto de sermos um só, o quanto olhamos para esse alimento como fonte da nossa esperança de verdade, o alimento da nossa alma, que nós nos entregamos, nos derretemos diante de Deus, o quanto nós temos feito isso. Quero orar pela sua vida, quero orar para que você tenha uma resposta na ponta da língua sobre Cristo, como os discípulos disseram: nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não há dúvidas, não há dúvidas. O Cristo é o Messias, é o prometido, é o ungido, não é apenas um grande mestre como os outros estavam chamando, Rabi, Rabi, não é só um mestre, não é alguém para ouvir palavras boas, não é alguém para a gente se encontrar de vez em quando, encher o nosso espírito e voltar para os dias difíceis, é alguém para estabelecermos uma aliança. Comer a carne e beber o seu sangue é estabelecer uma aliança. Agora nós vamos ser um só, nunca mais. Eu quero deixar a Cristo, porque Cristo prometeu que nunca vai abrir mão de mim. Aqueles que o Pai me deu, eu jamais lançarei fora. Um compromisso, irmãos, compromisso de Jesus com a nossa vida. Vamos responder esse compromisso hoje de uma maneira mais intensa. Vamos dizer: Senhor, quero servir ao Senhor, sim, quero me entregar ao Senhor e viver esse novo tempo, um tempo onde Cristo faz parte da minha vida, onde eu estiver, o que eu estiver fazendo, nas decisões que eu tenho que tomar, nas oportunidades que Deus me der, o tempo todo, Cristo faz parte da minha vida. Quero levar essa decisão e quero que as pessoas vejam: não existe eu já diminuiu muito, quem está aparecendo agora é o próprio Cristo. Deus nos abençoe a sermos apenas cristãos. Cristão. Cristão não é aquele que vai na igreja. Cristão não é aquele que ora e lê a Bíblia. Ainda que o cristão ore muito, leia muito, ame a palavra de Deus, ame a presença de Deus. O cristão é aquele que tem Cristo, que vive a vida de Cristo, que segue a Cristo, que faz parte do corpo de Cristo. Esse é o cristão. Vamos lá, por isso, irmãos, para sermos cristãos, para termos a nossa fé fundamentada na pessoa de Cristo Jesus, não no nosso conhecimento, não nas nossas práticas, mas nesse amor, que nunca desprezemos esse amor de Deus. Feche os seus olhos neste momento. Depois dessa oração nós vamos terminar o culto, mas ainda eu quero fazer um tempo diferente com você neste culto. Vamos orar primeiro apresentando as nossas vidas ao Senhor. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, porque nós visualizamos, ó Deus,
que é tão bom estar seguro nas tuas mãos. É bom ser recebido por Deus como Pai. É bom ser recebido pelo Senhor e dizer que somos cristãos, mas entender que a vida de Cristo precisa estar na nossa vida 24 horas por dia não é tão fácil. Ó Deus, ensina-nos a amar ao Senhor, a ponto de ter isso como algo natural na nossa vida. Não nos permita firmarmos em nossas ações religiosas, em nossas palavras, mas permita-nos estar firmados na Tua palavra, na obra de Cristo Jesus, e saber pregar e anunciar o que Cristo fez. Que Cristo apareça nas nossas vidas, que Cristo apareça através de nossas famílias, que Cristo apareça através de nós para esta igreja, para todos que estiverem aqui, mas que Cristo seja o nosso Senhor, que Ele seja o nosso alimento, que Cristo seja a nossa segurança, e que no último dia estejamos seguros na obra que Cristo realizar sobre nós, nos ressuscitando no último dia. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua palavra, que andemos nesta segurança do Senhor. Trabalhe nas nossas vidas, alcança-nos com Teu amor e dá-nos a Tua bênção, a bênção do Senhor sobre nós, para andarmos seguros, para andarmos nesta aliança que é tão difícil. Que o Senhor nos abençoe assim, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir ainda que você fique em pé. Nós vamos orar mais uma vez. Cristo, quando deu o exemplo para nós de estarmos ligados a Ele, Ele usou o exemplo da família, do casamento, da unidade. Eu quero sugerir então que você chegue perto do seu irmão, chegue perto de alguém, olhe para ver se não tem nenhum visitante que está sozinho, irmão que está sozinho. Nós vamos orar para que o seu irmão seja abençoado. Eu quero pedir que todos os membros da igreja fiquem perto de alguém, né? Chega pertinho, se você puder, sentir-se à vontade, quiser dar um abraço no seu irmão, fique abraçado com ele, senão não tem problema. Mas vamos estar juntos diante do Senhor e vamos dizer ao Senhor: nós queremos estar ligados a Ele, ser abençoados por Ele. Eu quero pedir que você ore nesse momento junto comigo. Abençoe o irmão que está aí do seu lado. Abençoe para sermos essa família, onde estejamos seguros, onde sejamos abençoados no nosso dia a dia, mas que principalmente possamos viver completamente esse amor de Deus para nós. Oremos mais uma vez. Senhor, olha para os nossos irmãos, olha para os nossos laços de um para com o outro. Senhor, muitos de nós conhecemos profundamente a pessoa que está do nosso lado, outros não conhecemos tanto. Mas nós entendemos que através de Cristo Jesus há laços eternos que foram estabelecidos. E eu quero, Deus, pedir ao Senhor que abençoe o nosso irmão, que abençoe a pessoa que está conosco, para sermos essa família de Deus tão abençoada, alegre, feliz na Tua presença, vivendo todas as circunstâncias e lutas, sempre com a esperança de Cristo Jesus, sempre sendo abençoado e cuidado pelos irmãos, uns pelos outros. Que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, para que sejamos uma luz para cada um dos nossos familiares, que as nossas famílias alcancem a Tua bênção e o Teu amor, onde estiverem, e através das nossas vidas, do nosso exemplo, da Tua palavra saindo das nossas bocas, do nosso coração. Abençoa as vidas desses irmãos aqui, cuida daqueles que estão ali pela internet, seja em que momento for, também recebam do Senhor o Teu amor e o Teu cuidado. Que assim a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor estejam com todos vós, agora e para sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão, depois sente-se mais um pouquinho. Continue nesse espírito de oração. Terminamos o culto assim, alegres.